sejam todos muito bem-vindos ao Portal Entrevista. E hoje nós estamos aqui com o vereador Paulão. Paulão, muito obrigada por nos receber aqui no seu gabinete. Manda, um prazer recebê-la aqui. Boa noite a todos os que acompanham o Portal Hortolândia, acompanham as notícias, os debates. Por sinal, um trabalho belíssimo faz o Portal Hortolândia. Parabenizar a todos os seus gestores pela articulação, pelo trabalho e as notícias que levam para a nossa população. É fundamental a informação que seja precisa, verdadeira, para que a gente possa saber de fato o que está acontecendo. Então é um prazer poder estar com você aqui nessa noite, para a gente poder bater um papo, conversar um pouco. Eu vou te perguntar um monte de coisa, saber o que você tem para nos dizer. E vou inverter a entrevista aqui, o bate-papo. E a gente vai ser assim, gente, nesse vice-versa. Como ele já começou nesse astral total, eu vou mudar a nossa entrevista, porque normalmente a gente vem já perguntando várias coisas da cidade, mas hoje vai ser diferente. Eu quero saber quem é o Paulão, porque o Paulão vereador, o Paulão presidente da Câmara, que já tem uma trajetória aí, a gente conhece. E agora eu quero saber de onde surgiu o Paulão, onde ele nasceu, enfim. Conte-me sobre você, Paulão. Gente, o Paulão sou eu sou o Paulão. Eu nasci na cidade de Penedo, em Alagoas. O ano não importa, mas não tem problema também. E de Penedo, em Alagoas, nós viemos para Campinas, né, São Paulo, em 1971, era criança, bebezão. Vim para cá porque meu tio veio primeiro, depois meu tio trouxe o meu pai, e aí meu pai mandou buscar a gente. Na vinda para Campinas, quase levaram embora a minha mãe e a gente, quase fomos raptados. A polícia nos pegou com um cara que estava nos levando embora, lá perto do aeroporto de Viracopos, e aí mudamos para Campinas. Ali eu cresci, ali fiz amizades, até 1982, meus pais se separaram nesse momento, e nós viemos morar aqui, minha mãe, eu, mais meus 3 irmãos, aqui numa casa no Jardim Campos Verdes, que é uma casa da minha tia, que inclusive ela mora lá até hoje. E aí ficamos aqui com a minha tia, e aí começa a minha vida a partir daí. Fui trabalhar na Confibra, estudei na escola do Santa Clara, fiz o ensino médio no Leomar Freitas Câmara, né? Tive a felicidade de ter professores de uma qualidade absurdamente maravilhosa nessa época, pessoas que foram usados por Deus para mudar a minha trajetória. Eu venho com a minha família, era uma família muito pobre, né? Nós passamos literalmente fome, eu sei o que é passar fome, não é? Então quando eu vejo algumas pessoas fazendo discursos sobre a questão da fome, eles não têm noção que de fato seja isso. Então nós fugimos da fome lá do Nordeste. E aí esses professores foram ferramentas maravilhosas na minha vida, né? Pra você ter uma ideia, o meu professor de português, ele tinha uma cadeira de neurolinguística na USP em São Paulo. Aí cansou de dar aula, segundo ele, para ricos que não estavam nem aí, pediu licença na cadeira de neurolinguística e prestou um concurso no estado de São Paulo e falou, vou escolher uma cidade bem pobre, veio para Hortolândia. Uau. Imagina a qualidade desse professor. Ele nos ensinou a língua portuguesa através de músicas de Chico, de Caetano. Ele usava da música para nos ensinar a língua portuguesa. Leitura, foram fantásticos. E aí pegamos o Germano de Filosofia, que hoje é reitor da PUC, Uau. Que também veio para cá, era de Filosofia. Sabe, foi uma junção de pessoas e eu me formei nesse período exatamente. Que sorte a Não, sua. fui iluminado por Deus desde cedo. E aí me envolvi com o movimento secundarista, organizar os estudantes, enquanto os alunos pulavam da escola para fugir, eu pulava o muro para dentro para poder conscientizar os alunos. Depois fundamos a União Sumarense dos Estudantes Secundaristas, fui para a PUC fazer História, aí vim para o movimento comunitário e a gente ajudava a organizar as associações de moradores para poder... À época tinha um programa do governo federal chamado Ticket de Leite, que o governo federal dava um ticket, era uma cartela com 30 tickets, onde cada família carente ia na padaria, no mercado, e todo dia pegava um litro de leite. Era do Maluf esse projeto, não era? Era federal. Federal? Era federal, não era do Maluf, era do governo federal, nem lembro qual governo. Mas nessa época, nós estamos falando aí dos idos de 80 e... Sim.
5, 86, por aí, era governo federal, acho que ainda é o governo militar. Pulou a parte de esporte? Não, vou falar dela. Ah, então tá bom. Aí eu terminei me envolvendo no movimento comunitário, ajudei a fundar mais de 40 associações de moradores, clubes de mães aqui na cidade de Hortolândia. Dos grandes bairros eu fundei todos. Amanda, Associação de Moradores, fui eu que organizei lá. Nova Hortolândia, Santa Clara, Campos Verdes, todas essas. E terminei o Antônio Dias procurando uma pessoa para ajudar a articular o movimento de emancipação. Me falaram de mim para ele, e aí ele foi numa reunião do Conselho da Sociedade dos Amigos de Bairro de Hortolândia. Eu era o presidente, e aí ele contou o projeto, achei muito louco, mas eu sempre fui adepto a causas impossíveis. Falei, vou nessa, né? E aí terminei não só entrando, mas levando inúmeros presidentes de associações que eu tinha ajudado a fundar para fazerem parte. O José Osório Kerr ali do Parque Hortolândia, o Hernani Cardoso da Chácara Recreio Alvorada, levei o Carlinhos da Juventude, que era do grupo de jovens do JCM, aqui da Matriz, levei o Walter, que era da Pastoral da Juventude, pessoas que eu conhecia e que eu tinha relacionamento, eu levei porque eu tinha uma atuação muito forte na Igreja Católica naquela época. No meio desse caminho, né, antes de eu chegar nesse ponto, eu sempre fui praticante de esporte, amo esporte, né? Tenho assim uma fissuração pelo esporte. Eu jogava futebol, por sinal muito bom, eu era um zagueiro de primeira linha. Imagina o tamanho da envergadura. Ninguém encostava na bola. E aí eu ia fazer um teste levado por um ex-jogador, Nivaldo do Guarani, para o Guarani. E no domingo que eu estava jogando, o cara chutou atrás do meu joelho, deslocou meu joelho, estourou o meu tendão. E naquela época tinha muita crendice sobre a questão do esporte. Você, quando se machucava, eles não procuravam um médico. Era comum você ir naqueles curandeiros, esse tipo de... Sim. O cara, onde ele te encontrava, ele te tratava. Meu joelho ficou do tamanho de uma bola. Encontramos o cara no bar, o cara do Guarani que me levou. Ele pôs a mão no meu joelho, minha perna reta não dobrava, porque o joelho estava inchado. E aí ele pega e fala, não, senta aqui na mesa, guardou as bolas, senta aqui e tal. Aí ele cata meu joelho e minha perna dobra, né? Se tinha alguma coisa que estava prestes a estourar ali, arrebentou o restante. Bom, não consegui mais jogar futebol, porque aí o joelho... O pessoal do Guarani até me indicou o Milton, que era o médico do Guarani à época, Milton Pocedente, que fez uma cirurgia no meu joelho e tirou o menisco. Naquela época eles tiravam o menisco, olha só. Hoje os caras suturam e tal, Sim. Nunca tira mais, né? Mas naquela época tirava. E aí eu fiquei sem o menisco, então imagina, o joelho ficou, né? Sim. Fui tentar jogar 2 vezes, estourei o joelho de novo, torci e tal, desisti do futebol. Fui pro vôlei, só que aí era mais para, sabe, hobby mesmo, não foi para nível de me profissionalizar. Meu filho, que quase se profissionalizou, se não fosse a pandemia, ele tinha ido para os Estados Unidos jogar tal, estudar lá, mas aí veio a pandemia e terminou mudando os planos nossos. E aí eu fui para atletismo, fazer atletismo em Sumaré, né, o professor Vanderlei, e eu cheguei a ter o 2º índice do estado nos 400 metros rasos. Nossa. Então 200 e 400 metros eu voava, né? Mas aí, quando eu me deparo com o movimento de emancipação, eu terminei abandonando todo o restante, inclusive o emprego que eu tinha concursado na Unicamp. Já tinha 5 anos de concurso da Unicamp, e abandonei para poder me dedicar à luta emancipatória. Aí virei coordenador político do movimento de emancipação. Todos os comícios que foram feitos, eu abria. Todas as idas para São Paulo, para Brasília, quando o prefeito de Sumaré entrou com o mandato de segurança para tentar derrubar lá no STF. Era eu e o Dias que estávamos lá para a gente discutir todas as questões. Então, assim, sou muito intenso em tudo que faço. E o movimento de emancipação terminou me consumindo de uma maneira geral. Mais ou menos é um pouco dessa história do vereador Paulão. Estou há 6 mandatos como vereador. Lógico que eu atribuo tudo isso que aconteceu na minha vida, né, a Deus, que me direcionou, me protegeu e me conduziu até onde estou. E a minha família, que minha família é uma base, né, maravilhosa, né? Minha esposa, pelo apoio, pela estrutura que ela me dá, é alguma coisa assim que sem eles eu não teria chegado onde cheguei. E essa oratória, conta pra gente, de onde é que vem? Tudo bem que você tem aí uma trajetória de luta, abria comícios, enfim. Mas essa oratória, que é uma das melhores oratórias da cidade de Hortolândia, de onde que vem? Obrigada. Então, isso é um dom de Deus.
Porque eu nunca fiz curso. Pessoal, teve uma época aqui na Câmara que teve um vereador, não posso dizer o nome, porque senão ele vai ficar chateado comigo, eu não posso chateá-lo. Você sabe que tá em alta esse negócio de fazer oratória para conversar com as pessoas. Sim, sem dúvida. E ele, muito amigo meu hoje, né, tal, e à época a gente debatia na tribuna da Câmara e ele não conseguia vencer no debate. E aí ele foi fazer um curso, tinha um cara chamado, acho que era Polito, era alguma coisa assim. Tem uns bem famosos. Que era um famosão. Do momento é o André Ortiz. Não, esse não conheço. Não. Mas esse, na minha época, eu estava falando há 15 anos atrás. E aí ele fez o curso tal e veio para a tribuna da Câmara, nós tivemos um debate lá, foi coitado, né? Foi trucidado no debate e aí ele falou assim, não adianta, não vou fazer mais curso nenhum porque não tem jeito. Mas dá uma sensação maravilhosa, né? Mas sem dúvida. Mas eu acho que é fruto de toda uma história. Sim. De conhecimento. Eu leio, eu busco conhecimento, eu gosto do conhecimento. Eu não consigo falar de uma coisa que eu não concorde. Você não vai me fazer um discurso sobre uma coisa que eu não acredite. Então, quando eu acredito em algo, eu busco tudo que eu posso de elementos para poder basificar minhas teses. E aí eu tenho um dom natural de falar. Eu acho que é dom, porque eu consigo raciocinar muito rápido. Em muitos debates eu uso o próprio argumento, isso não podia dizer, mas vou falar, eu uso o próprio argumento da pessoa que está contraditando comigo para poder derrubar aquilo que ela está dizendo. Não é? Porque tem pessoas que falam e esquecem imediatamente. Eu consigo lembrar do que a pessoa está falando. Eu acho que não é porque falam e esquecem, é porque fala sem conhecimento de causa. Pode ser. Então, automaticamente, quando você presta atenção no que ela está dizendo, você consegue reverter tudo isso. E é muito legal quando isso acontece. É muito da hora. Mas é um dom. Isso não tem jeito. Isso eu acho que não tem como aprender. Você pode aprender a falar bem, tal, pausadamente. E não tem jeito. Eu já tive aqui grandes debates nessa Câmara, não necessariamente nesse prédio, mas já tive grandes debates nessa cidade que teve um que ficou registrado, né? Ali terminou virando uma pancadaria depois, que eu acho que aí é o extremo. Sim. Do debate, porque eu acho que nós temos que debater do ponto de vista das ideias, né, dentro do processo democrático, onde cada um tem uma posição e tem que defender ela até que seja convencido do contrário. Eu não tenho problema de rever posição se eu for convencido do contrário. Agora, ir para as vias de fato, aí eu acho que é essa desinteligência e ignorância, né? E na Câmara Municipal, lá na primeira Câmara, nós estávamos numa discussão lá na época do governo Padovani, e o pessoal começou um debate, aí tinha muita gente no plenário, envolvia servidor, era um rolo lá, e aí deu uma pancadaria generalizada na Câmara, briga literalmente mesmo, e eu para sair do meio da confusão, porque era o pessoal que estava lá no plenário, começou a brigar e começou a tacar coisa nos vereadores, e para sair daquela confusão, eu subi na mesa na minha mesa, e pulei da minha para uma outra mesa, dei um salto literalmente para cair na outra mesa e sair pela porta lá onde estão os vereadores. E alguém tinha dado uma pancada num jornalista, num fotógrafo do Correio Popular, que ele estava caído no chão do plenário. Por causa do tumulto, empurraram e ele caiu. E na hora que eu vou saltar, ele está num ângulo que ele conseguiu tirar a foto. Ai, que situação. Minha saltando por cima da mesa. E isso virou primeira página do Correio Popular. Falar nisso até legal, eu vou puxar essa... Se fosse hoje, virava meme, né? Não, virava meme. Virava meme, estava cancelado por uma boa parcela e aplaudido pela outra maioria. Sim. Não tem como a gente não falar de vereança, porque você já está na história da cidade, você é o vereador que está andando com Hortolândia e que acompanhou desde o nascimento de Hortolândia até Hortolândia hoje. A Hortolândia que a galera toda conhece, que todo mundo conhece. Quando você olha para trás, o que você sente? Olha, uma satisfação incomensurável, eu diria, Madá. Porque veja, eu sou da Hortolândia que a gente colocava saquinho de supermercado no pé para ir para o ponto de ônibus. Que a gente andava muito para pegar um ônibus todos lotados, ônibus velhos, surrados. Eu sou da Hortolândia que não tinha asfalto, que não tinha esgoto. Eu sou da Hortolândia que não tinha água. Não é? A gente tinha água barrenta, que o pessoal fez uma manifestação de colocar em cima do muro. Eu sou da Hortolândia que não tinha o mínimo de atenção do município de Sumaré à época. Eu sou da Hortolândia que os pés de colonhão do Campos Verdes eram mais altos do que a casa que eu morava.
À noite era um breu, um negócio assustador. Então eu sou daquela Hortolândia, mais de 40 anos aqui. E aí você vê a Hortolândia de hoje. Esses dias veio um diretor, que é um advogado da cidade de Natividade da Serra, aqui em São Paulo, e ele veio aqui há 20 anos atrás. Quando ele chegou aqui, ele ficou assustado. Falou, não é possível, eu acho que eu estou na cidade errada, Paulo. Isso não pode ser a cidade de Hortolândia. Eu conheci essa cidade, não era possível em tão pouco tempo ela ser o que ela é hoje. Então a cidade de Hortolândia hoje, você olha uma cidade que tem quase 100% de esgoto colhido e tratado. Tem gente que colhe, mas não trata. Nós colhemos e tratamos. Você tem água 24 horas. Você tem um sistema hoje de segurança que à época nós nunca tivemos. Eu fundei a Guarda Municipal de Hortolândia através da Secretaria de Segurança. Eu fui o primeiro secretário de Segurança do município em 1994 e para 95. Então você tem uma cidade hoje, qualquer lugar que você olhe, você fala assim, pô, que cidade fantástica. Os condomínios que nós temos, as pessoas que moram nessa cidade. A única coisa que, de tudo que aconteceu, que eu olho para Hortolândia, que ainda me gera uma certa preocupação, é fazer com que aqueles hortolandenses que viveram o que eu vivi, eles não sejam obrigados a fugirem da cidade de Hortolândia pelo alto preço dos terrenos, sabe? Essas pessoas, eu quero que elas continuem morando aqui na cidade de Hortolândia, porque nós lutamos tanto para ter uma cidade como nós temos. E aí, essa extensão reduzida de 62 km² que nós temos de área, ela terminou crescendo muito, né? Inflacionou o preço da terra na cidade de Hortolândia. Mas é uma cidade que eu olho, eu ajudei a criar uma cidade. E olha que cidade. Na Comissão de Emancipação nós tínhamos uma frase que era o seguinte: se Hortolândia fosse uma cidade, que linda cidade Hortolândia seria. Nós tínhamos razão disso também. Olha a cidade que nós temos hoje, Madá. Hoje nós não temos vergonha de olhar para nenhuma cidade aí fora e dizer assim, nossa, mais aquela cidade. Olha Hortolândia, olha os parques que nós temos, olha as pistas de ciclovia que nós temos, sabe? Olha o nosso sistema viário, como está pensado, olha a qualidade da educação que nós temos. Ainda nós não somos número 1 do país, mas olha a qualidade que nós temos. O próprio sistema de saúde nosso, não é? Em relação à saúde do SUS por aí afora, olha a saúde que a Hortolândia tem. Então, nos faltam coisas? Faltam. Nós não podemos ser cegos para isso. Mas o que nós éramos e o que nós somos, meu Deus do céu. Muito interessante quando você adentra nessa parte da saúde, porque a gente vê que a saúde de Hortolândia tem muitas reclamações, mas internas. Porque quando a gente pega, por exemplo, os UPAs, que a gente está ali na região do UPA Rosolém, acaba atendendo o pessoal de Campinas. Aí a gente vai para o UPA Amanda, o pessoal também atende a galera de Montemor. Aí se você já foca para o UPA aqui do Nova Hortolândia, está atendendo o pessoal de Sumaré. Então, acho que a maioria das reclamações internas são de pessoas que não precisam sair para fora da cidade, que reclama daquilo que desconhece. Porque, embora tenha alguns déficits, e a gente sabe que a saúde pública não é só Hortolândia, mas o Brasil inteiro tem N reclamações, eu falo que a defesa do SUS ela tem que ser primordial e tem que começar dentro de casa, que precisa ser feita uma conscientização interna, que por mais que reclamem do nosso SUS, quando a gente para olhar nas cidades ao entorno, nas circunvizinhas, a gente vê que a gente está muito bem em relação às outras. Dúvida. E quando você traz esse saudosismo de amor à Hortolândia, que é isso que a gente percebe na sua fala, eu costumo dizer que isso é contagiante, porque no passado as pessoas tinham meio que vergonha de dizer que morava em Hortolândia. Onde você mora? Ah, Hortolândia. Hoje você pergunta, as pessoas, eu moro em Hortolândia. Minha cidade é isso, minha cidade é aquilo, minha cidade é um polo tecnológico. Você vê que esse amor pela cidade cresce, principalmente entre a galera aí dos 30, 40 anos, que acompanhou a Hortolândia do passado e está muito presente nessa Hortolândia de hoje. Então isso é muito legal. E é muito legal também, viu, gente? A gente está aqui conversando com uma pessoa que você não conhecia tanto, mas que você conhecia já através da referência política que a gente vai construindo na cidade, e você é uma dessas pessoas. Então a gente tem um certo orgulho de estar falando contigo e saber de toda a história que vem construindo Hortolândia. Obrigada por isso. Imagina. Mas, voltando, você é padeiro? Padeiro. Eu fiquei sabendo que nas diversas profissões você também consegue fazer pães, enfim, tá sempre envolvido nisso. Porque a gente conversa com o Paulão, aquele cara sério que fala, né? Mas esse Paulão, assim, que gera... faz pães, conversa aí com o povo quer saber. Não, então olha só, a pandemia, ela causou malefícios terríveis ao nosso povo e ao mundo, né? Isso é uma coisa que não tem como a gente não reconhecer e
Foi terrível, um momento terrível que todos nós passamos, e louvado seja Deus que passamos. Sim. Outros não tiveram essa felicidade, como, por exemplo, o prefeito Perugini e tantos outros hortolandenses e população mundial que morreu. Mas a pandemia me fez a gente fazer o quê? Ficar em casa. Vou ficar fazendo em casa o quê? Você lendo, vendo série, filme. Poxa, eu vou começar a cozinhar. Eu nunca cozinhei na vida, então assim, eu só comia comida pronta. Na época, solteiro, mamãe estava aí, e ainda hoje, para poder fazer comidinha que eu gostava. Depois que eu casei, não, minha esposa também não sabia no começo, mas depois aprendeu a cozinhar, fantástica cozinheira. Eu falei, pô, não vou fazer nada, vou começar a cozinhar. Amo peixe, pô, vou fazer um camarão. Ah, vou fazer um peixe assado. Ah, amo galinha caipira. Tá vendo, gente? Se quiser me convidar para almoçar, galinha caipira, adoro. Aí, vou fazer comecei a pegar vídeo no YouTube e comecei a fazer. Né? Então, comecei a me envolver com a cozinha. Meu, fantástico, maravilhoso. Você desestressa. Eu amo fazer duas coisas agora, cozinhar e pescar. Porque aí você fica ali, mesmo que você não pegue peixe, só o ato de você estar no meio da natureza, meu, isso relaxa a nossa vida de uma maneira maravilhosa. Aí, estava agora com o pessoal esse final de semana, eu falei, vou fazer pão. Uma amiga falou que ia fazer pão. Eu falei, não, deixa eu fazer, eu quero fazer, quero aprender como que é. Primeira vez que eu fiz, meu pão ficou maravilhoso. Não deu, gente, para quem queria. Eu fiz 2 receitas, 6 pães. Nossa, em 2 dias acabaram os pães, comemos tudo, não sobrou nada. Agora a pergunta é como eu sei, nesse mundo de tecnologia, quem tem Instagram divulga, a gente fica sabendo, né? Enfim. Não, quiseram filmar, falaram, não, vamos filmar você sovando o pão. E aí, o que acontece? Né? O tamanho da criança. As mulheres mais baixinhas, mais franzinas, para sovar o pão, elas sofrem. Com uns braços desse tamanho, né? Imagina, quanto mais eu batia o pão, mais macio ele ficou. Quando a gente assou, meu, era uma manteiga para cortar o pão. Ficou maravilhoso. A hora que eu fizer de novo a receita, eu vou te mandar um pedaço só para você ver como bom, é bom. Gente, tá registrado, a melhor coisa é isso, que tá registrado, viu? Eu e a produção já vai ter pãozinho pra gente comer, porque eu vi é grande, dá pra mim mais pessoas. Não, enfim, com certeza. Agora voltando, só pra dar uma descontraída, mas já voltando. O que falta pro Paulão em matéria de vereador em Hortolândia? O que te faz ainda ter essa vontade toda de continuar construindo e trabalhando pela nossa cidade? Depois de tanta coisa feita, tanta história já, desse legado inteiro que você já está deixando. Madá, eu amo muito essa cidade. Amo muito essa cidade. Eu dediquei a minha vida a ela. Eu poderia ter seguido tantos caminhos que me abriram depois dela. Ainda hoje eu recebo algumas propostas para seguir, para assessoria aqui, subir para lá, para ser secretário em outro município, para voar para outros projetos, mas eu amo demais a cidade de Hortolândia. É uma cidade, quando você cria uma coisa desse tamanho, né, infelizmente na vida, as pessoas só reconhecem os verdadeiros valores depois que a pessoa não está mais aqui. Sim. Não é? Porque se a gente aprendesse a reconhecer ao longo da caminhada, isso em tudo, né? As pessoas que te ajudaram, as pessoas que te foram úteis para você no longo do seu caminho, se as pessoas tivessem essa prática de exercer a gratidão, seria uma outra forma, outra qualidade para as nossas vidas. Mas não é desse jeito ainda. Então, para mim, eu amo essa cidade e ainda continuo me indignando com algumas coisas que eu sei que precisam ser mudadas. Não que eu acredite que tem que ser pela minha mão, mas eu sei que eu posso contribuir. Não é? Eu sei que eu tenho algumas ideias, eu sei que eu tenho posicionamentos que são importantes, junto com de outros que compõem os agentes políticos desse município, que contribuem para essa situação. Então, a cada dia, eu estou pensando numa ação do que assim, não, precisamos melhorar tal coisa. Poxa, olha, eu lutei quase 19 anos para a gente conseguir gerar a condição para que o Boa Esperança, Recanto do Sol, Primavera tenham... Primavera não, que veio depois, mas os 2 primeiros, para que eles consigam ali a gente regularizar aquela área. Poxa, agora dia 23 de maio nós vamos entregar uma regularização, entregar a escritura na mão de uns moradores que moram ali na viela do loteamento Adventistas. São 40 e poucas casas, se eu não estiver equivocado. Tem casas que nós regularizamos lá, uma daquela tem 50 metros quadrados a casa. Nunca aconteceu uma regularização como essa. A pessoa vai receber a escritura dela, sabe que é uma vida inteira, tá ali sem ser dona, cada hora vinha lá uma decisão do juiz que tinha que se tirar, que não sei o quê. E aquelas pessoas vão ter agora o seu título de posse. Sim. Entendeu? Escriturado de fato.
Então essas coisas ainda motivam a minha vida, sabe? Eu quero ver a cidade se desenvolver e também a nossa população. Então, a cada eleição que eu disputo, as pessoas falam, poxa, mas 6 mandatos de vereador. Poxa, eu gostaria de ser deputado pela minha cidade, gostaria de ser deputado federal. Eu ia gostar de ser deputado federal. Eu amaria ser deputado federal porque eu acho que eu causaria bons debates naquela casa em defesa do Brasil. Sim. Quero um dia ser prefeito da cidade de Hortolândia, né? Se Deus me permitir isso, não sei se um dia vou ter essa possibilidade, mas gostaria de ser também, porque a cidade, imagina você ser prefeito da cidade que você ajudou a criar. Agora, sempre com uma ideia de que a gente pode ir mais longe do que nós chegamos, não é? Eu penso que o Ângelo deixou um legado fabuloso pra gente, o Zezé assumiu aí o timão desse navio, né, que é a cidade de Hortolândia hoje, e mantém esse desenvolvimento, mantém o crescimento da nossa cidade, mas eu sempre acredito que nosso grupo vai conseguir ir mais longe, fazer ainda muito mais. Até o final de 2025, o prefeito Zezé vai entregar várias obras importantes para o nosso município, e a próxima gestão, né, se tudo correr bem e a gente vencer essa eleição, né, o grupo se manter no poder, nós vamos continuar desenvolvendo essa cidade, e eu não consigo pensar numa outra possibilidade. Eu amo educação. Gostaria de estar sendo professor, mas eu acho que na política eu tenho condições de gerar uma transformação maior. Eu sei que na vida tem 2 coisas que mudam as pessoas: Jesus Cristo e a educação. Do ponto de vista humano, se não for pela educação, não será por outra via. Sim. É por ela. Mas eu acho que na política você tem condições de ir mais longe do que a própria educação, porque a educação, sim, na política você consegue dar estruturá-la para que ela avance, mas você consegue desenvolver outras ações para que o ser humano ele se desenvolva em outras frentes. E isso motiva a minha vida, isso me dá um prazer de acordar todo dia e falar assim, Paulão, tem um problema. Às vezes eu fico vendo pro tamanho dos problemas que chegam e falo assim, rapaz, é pequeno demais em relação ao que a pessoa está imaginando, né? Mas é o maior problema que ela está sendo agora afetada. Então eu vou lá eu encontro com o povo no Boa Esperança. Eu vou lá tem um bairro aqui chamado Santa Rita, ali em frente ao Amanda, que não tem regularização. Nós estamos correndo para regularizar lá, entendeu? Tem ali o pessoal da estrada que liga o Santa Esmeralda ao Boa Vista, que uma parte é Campinas, uma parte é Hortolândia. Aquele povo sofre demais, porque a Hortolândia queria pavimentar, mas não pode, porque uma parte é território de Campinas. Estamos conversando com Campinas para tentar criar uma saída para isso. Então essas coisas continuam me motivando e eu não consigo ficar parado sem fazer. A minha equipe aqui de gabinete é um povo, umas meninas fantásticas, que elas se viram nos 40, não é nem nos 30, para conseguir gerar toda a situação que chega aqui a esse gabinete, porque logicamente, né, é muito procurado, e a gente corre, se desenvolve, se movimenta, porque o fazer para alguém, resolver problemas, melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas isso move minha alma de um jeito muito profundo. Porque se não for para isso, né, se for só para se dar bem no mundo, cara, qual que é o significado disso? Acho que foi formidável. Você fala da educação, que é um espaço transformador, mas a política também é. Então não tem como desvincular uma da outra. Não. Até porque todas as coisas que acontecem na vida é através da política. E o que acontece na vida também é através da educação. Então acho que está totalmente atrelado, e o seu amor pela educação converge totalmente aí que esse momento político que você está vivendo. Então você também vive a educação. Sem isso dúvida, é incrível, sem isso dúvida. É incrível. Estou numa luta com os professores aqui, Fernando, que já sentamos, o Fernando está junto nesse movimento para o plano municipal, plano de carreira do magistério, né, aqui de Hortolândia, que os nossos professores, nós estamos perdendo professores para outras cidades, porque lá eles têm alguns benefícios que aqui nós não temos, então precisamos do plano. O Fernando está dedicado a isso, o prefeito já falou com o prefeito já mandou tocar tudo que tinha que fazer, para que a gente possa gerar esse plano de carreira para os nossos professores aqui, para gerar uma condição melhor de salário, de ganho para eles, que é necessário, não é? Até como forma de estimulá-los, nós precisamos ter profissionais bem remunerados para que eles consigam ainda mais fazer o que fazem. Então também estamos nessa luta, porque eu entendo e sei da importância que é a educação para qualquer lugar do mundo. Eu tinha um professor que era muito interessante, ele dizia o seguinte, olha,
se você tem uma educação com qualidade, não pressupõe que você resolverá todos os problemas do mundo. Mas você não resolverá todos os problemas do mundo se você não tiver uma educação com qualidade. Então, assim, é fundamental e eu me dedico muito a isso. Pra gente fechar essa nossa entrevista, porque Já? por mim, eu ficaria conversando horas e horas e horas contigo. Então podemos marcar uma parte 2. Vamos lá. Mas pra gente encerrar, e pra não dizer que eu não falei da sua vereança e nem da presidência da Câmara, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas, porque o que acontece? A maioria das pessoas vivem a política, mas não entendem a política. Então, quando a gente fala do Paulão presidente da Câmara e a gente fala do Paulão vereador, as pessoas pensam, mas não é a mesma coisa? Só para deixar meio especificado para as pessoas qual foi as diferenças, porque você também já teve alguns mandatos como presidente da Câmara, falar um pouquinho do vereador e para fechar mesmo, de fato, o projeto que mais te orgulha nesses anos todos. Nossa, tem muitos, né? Sim. Veja só, em relação há uma diferença, porque o presidente da Câmara, ele é o gestor da Câmara Municipal. O presidente cuida do mandato dele e dos 18 outros vereadores. Então cabe ao presidente estruturar cada vereador, seus gabinetes, seus assessores, para que cada vereador possa cumprir o seu papel constitucional. Então, como presidente da Câmara, é mais difícil o mandato para o presidente, porque ele tem que, além de cuidar do dele, cuidar de toda a estrutura, de todos os servidores da Câmara, dar condições para que todos os vereadores tenham a estrutura necessária para desenvolver o seu trabalho. E isso termina tirando um pouco de você do seu próprio mandato, para que você se dedique, se você efetivamente quiser ser presidente da Câmara. E como presidente da Câmara, a gente, nessa última legislatura, consegui alinhar algumas questões que nós tínhamos de pendência com o Ministério Público, deixamos isso redondo. Tinham várias recomendações do Tribunal de Contas que nós alinhamos todas elas do ponto de vista de gestão. Pintamos a Câmara, fiz aqui uma reforma bastante significativa na Câmara Municipal. Vamos ter aqui, provavelmente até o final desse mês, a entrega do primeiro anfiteatro do Poder Legislativo, que vai ser o anfiteatro municipal, não é? Um anfiteatro para quase 800 pessoas sentadas, vai ser um dos maiores da região toda, não é? Não sei nem se o Castro Mendes de Campinas tem essa capacidade. Nós vamos ter aqui no plenário, ao lado, aqui grudado, no prédio da Câmara Municipal, que é uma ação que estava há muito tempo, desde o início, parada aqui. Nós vamos entregá-lo agora. Criei aqui, a Câmara Municipal agora ela é autossuficiente do ponto de vista energético. Nós temos aqui a produção com essa mini usina que fizemos aqui, fotovoltaica, para captação de energia. Então a Câmara não vai mais gastar energia. E o que gera? A Prefeitura está fazendo isso também em todos os prédios públicos e vai fazendo um novo passo. Mas o que significa isso? Significa que se a gente reduzir drasticamente o consumo de energia, nós vamos gastar menos com energia. Se gastar menos com energia, provavelmente o prefeito vai reduzir a taxa de iluminação ou vai pegar esse recurso e fazer alguma ação em relação ao cidadão. Ou seja, nós vamos ter alguma ação que vai beneficiar a nossa população com esse investimento. Estamos aí com o projeto para concluir a questão da captação de águas, ficou o projeto para captação de água, não deu tempo de concluir ele, ou seja, tomamos uma medida para revisar todo o ar-condicionado da Câmara de Hortolândia, que estava totalmente sem condições de uso, fizemos um projeto, agora está chegando a instalação de ar-condicionado todo novo para o prédio. Então, como gestor da Câmara, fui o único presidente de Câmara que deu o repasse integral daquele período pandêmico que nós vivemos, que era 23,44 para os servidores da Câmara. A Prefeitura também deu, mas de forma parcelada. Os outros municípios também parcelaram. A Câmara de Hortolândia pagou à vista para os seus servidores, porque também é uma consciência clara minha de que os servidores públicos precisam ser reconhecidos também do ponto de vista financeiro. Nós não podemos alegar pela ação de 1 ou 2 ou 3 que mal fazem o serviço público, colocar todos os servidores públicos nessa panela. Não é verdade.
A nossa cidade funciona como um todo, Madá, graças aos servidores públicos que nós temos que levam esse trabalho a sério. Nós não teríamos uma educação com a qualidade que nós temos se os professores não trabalhassem como trabalham. Né? Eu conheço professores que colocam dinheiro do bolso para fazer festa na escola, para poder tomar ações, quer dizer, então há um empenho da grande maioria dos servidores e aqui na Câmara Municipal também é verdade e por isso reconhecemos aqui, fizemos reforma administrativa para garantir essa qualidade para os nossos servidores também. Então tem inúmeras ações que nós tomamos aqui. Com relação a projetos, são tantos projetos ao longo dessa história e às vezes eu fico ouvindo, né? Chega toda a época de eleição, aqueles que querem sentar na cadeira de vereador aqui e ao invés de poderem apresentar ideias e projetos para a população, para poder vir realmente para essa disputa, eles começam a nos atacar, né? Não pode reeleger ninguém, tem que tirar quem já está lá, numa ideia um pouco, né, ultrapassada na minha maneira de entender. Qualquer empresa, ela investe nos seus funcionários para que eles cresçam, não é? Você não vai pegar numa empresa onde você tem pessoas muito capacitadas, tirar todo o seu corpo gestor, demitir e contratar um corpo gestor novo sem nenhum conhecimento. Isso seria uma catástrofe. Não conhece os caminhos das pedras. Não sabe nada. Né? Então é um processo que vai tendo renovação ao longo de cada eleição, mas essa renovação nunca é total, para até garantir esse funcionamento do Poder Legislativo e do próprio Poder Executivo. E aí eles terminam falando, mas eu não fez nada ao longo de toda a sua vida. Quer dizer, aí num dia que eu achei que tinha que ter respondido, talvez não devesse, mas respondi. Eu disse para a pessoa, falei assim, olha, talvez o meu maior projeto seja ter ajudado a criar uma cidade. Se isso não é nada, então nada fiz. Porque depois disso, todo o restante é fruto dessa ação. Sim. Então, para mim, o meu maior projeto que gerou um empenho total, né, do ponto de vista prático, foi a luta emancipatória, foi a conquista da emancipação. Nós começamos com 5 pessoas, Madá. A comissão teve uma comissão onde participou Berto Bosco, Isildinha Carboneiro, Custódio, Lúcia Berni, o Dias. E aí essa comissão não avançou, aí eles trouxeram a gente. O Dias me chamou e eu trouxe os outros 4 amigos, onde a gente começou então mais intensamente e esse pessoal também veio junto. Começamos com um número pequeno demais de gente. Nós criamos uma cidade. Então, para mim, esse é o maior projeto. Agora, eu acho que, assim, do ponto de vista político, do ponto de vista legal, tem vários, né, projetos como, por exemplo, a questão da regularização dos bairros, né, essa regularização fundiária na cidade de Hortolândia, que foi fruto de lei, do próprio plano diretor, que mudou a vida de muita gente na cidade de Hortolândia, que deu dignidade para tantas pessoas, entendeu? Ter devolvido no meu primeira gestão 2,5 milhões para o prefeito Meira poder pavimentar o Boa Esperança, concluir a pavimentação do Boa Esperança. Poxa, foi um ato de gestão minha aqui para conter despesas, para colocar dinheiro para pavimentar o Boa Esperança como um todo, que era uma comunidade que você deve lembrar bem, sim, que não tinha asfalto, não tinha esgoto, não tinha nada ali, né? Me gerou situação, mas também despertou em mim, por exemplo, uma lei que eu fiz para poder permitir que as doulas, não é, acompanhem as mulheres grávidas que não têm um marido ou que não tem ninguém da família que ali esteja com ela, que a doula possa entrar junto com a mulher que está grávida, para que ela possa ter o acompanhamento de uma doula com ela, entendeu? Então eu fui de situações individuais para situações coletivas. Então tem inúmeros projetos que alegram a minha vida e me deixam feliz por fazer parte dessa história tão maravilhosa da cidade de Hortolândia. Paulo, obrigada pela sua entrevista. Foi uma honra estar aqui contigo. Que isso, a honra é minha. E eu agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Eu vou deixar que o Paulão faça uma fala voltada para todas as pessoas. Se você quiser mandar um recado para todos os seus eleitores e as pessoas que te acompanham, fique à vontade. Eu quero agradecer a você e a todos do portal Hortolândia. Meu muito obrigado por esse espaço, por essa oportunidade. Falar sobre a minha cidade, falar sobre a nossa cidade, né, sobre as coisas, a nossa vida política, a nossa história é uma coisa que realmente me comove, me motiva e me faz cada dia surgir com força total, né, para avançar. Quero agradecer a Deus em primeiro plano, a minha família, que é fantástica, a minha equipe aqui, que são meninas leoas, guerreiras, né, que
eu coloco elas num giro aqui que nem sei se eu aguentaria se tivesse no lugar delas, mas faz parte. E a cada um de vocês, hortolandenses de fato, ou que chegaram agora, a todos que votaram no vereador Paulão, mas acima de tudo eu gostaria de dizer a todos vocês o seguinte: para a nossa cidade continuar avançando, nós precisamos sair fora de pautas que não nos une, que não nos aproxima. Acho que nós podemos e temos o direito de pensar de maneiras diferentes, isso não há problema. Mas nós precisamos sempre pensar no bem, no coletivo das pessoas, porque senão nós, ao invés de construirmos, nós vamos destruir. E nós não podemos fazer parte de um grupo de pessoas que querem destruir para tentar fazer valer a sua vontade. Nós precisamos estar unidos e determinados. Divergindo faz parte do processo. Pensar diferente, maravilhoso. Acho que já dizia o filósofo que a unanimidade ela pode ser burra, mas é fundamental que cada um possa fazer isso, sabe, no campo das ideias, que a gente possa primar por uma ação efetiva de um relacionamento respeitoso, porque vejam, e isso nós precisamos levar muito a sério. Quando uma criança entra numa escola para estudar e vai armada e tira a vida de alguém, essa criança, ela de alguma forma foi contaminada pela sociedade que ela vive. E aí eu penso que a responsabilidade é de todos. Alguns têm um papel de gestão que precisam tomar providências, mas a responsabilidade é de todos. Quando isso acontece, de fato, nós precisamos fazer uma reflexão profunda para entender que em algum momento essa história falhou, que em algum momento a família falhou, que em algum momento o processo da sociedade falhou para que a coisa chegasse nesse pé que está. E isso é fruto do quê? De tantas postagens ofensivas, de uma televisão que se gasta o seu tempo para mostrar o que não presta, só o que é ruim, onde as pessoas resolveram falar das outras, independente de saber se é verdade ou não. Então nós precisamos ter essa responsabilidade. Se nós queremos corrigir a próxima geração, a nossa atitude nesse momento precisa falar mais do que as nossas palavras. Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem com Deus, Madá, sempre um prazer e um presente poder estar contigo, e eu espero que a vida nos permita trilhar muita coisa junto aí pela frente. Amém. Amém, que assim seja. Meus queridos, muito obrigada. Nos vemos na próxima quarta-feira. Um grande beijo. Madalena Santos para o Portal Hortolândia.